Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização de Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scos. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do meu trabalho, levem em consideração ajudá-lo. Se cada inscrito doasse R$1 para o canal por mês, totalizando apenas R$12 no ano, eu teria condições de ter um salário digno, de poder auxiliar outras pessoas e não ter preocupações a mais além de me dedicar plenamente ao canal. Pensem sobre isso. Curtam também, compartilhem os vídeos, se inscrevam. Isso também faz diferença. Seja como for. Muito obrigada pela presença. Capítulo 32. A sombra na astrologia. Por Liz Greene. Uma das coisas mais interessantes que você pode fazer com um mapa astral é olhá-lo do ponto de vista daquilo que está no escuro e daquilo que está na luz. Eu gostaria de discutir mais especificamente a figura da sombra, porque a sombra em geral veste a máscara do próprio sexo da pessoa. Não acho que essa seja uma regra rígida, mas o problema da sombra não é um problema de atração ou repulsão sexual. O mais frequente é que ela se relacione com o dilema de aceitar a própria sexualidade, a própria masculinidade ou feminilidade. Parece que qualquer coisa de um mapa astral pode cair na sombra. Qualquer ponto do mapa pode ser apropriado por essa figura. Já falei sobre os elementos ausentes no mapa. Esses elementos ausentes não têm apenas a ver com o tipo de pessoa por quem nos apaixonamos. Eles também estão ligados ao lado escuro da alma. Os aspectos planetários também podem ter tanto a ver com a sombra quanto com o tipo de pessoa que nos fascina no sexo oposto. Pontos do mapa, tais como o descendente e o fundo do céu, também têm muito a ver com as facetas da personalidade que caem na sombra. Vou começar mencionando algumas coisas sobre o fundo do céu, porque ele é um ponto geralmente negligenciado na análise do mapa. O meio do céu, na maioria das vezes, parece estar ligado ao modo como queremos aparecer aos olhos do público. O ponto oposto, fundo do céu, parece relevante em termos daquilo que não queremos que o público veja. O signo que está na base do mapa é a área de escuridão, o ponto mais baixo do Sol, e é um dos pontos mais vulneráveis à entrada da sombra. Agora, pensando no tipo de pessoas ou grupo de pessoas que os irritam ou antagonizam, e no tipo de pessoas ou grupo de pessoas que vocês idealizam, vejam qual signo que está colocado no fundo do céu do seu mapa natal e quais são as qualidades específicas desse signo. Do mesmo modo, vejam qual o signo que está no descendente, oposto ao ascendente. Existe uma relação muito estranha entre aquilo que amamos e aquilo que odiamos. Trata-se com frequência de uma mesma coisa sob uma forma ligeiramente diferente. Se vocês pegarem essas duas imagens do que idealizam e do que desprezam e as colocarem lado a lado, talvez descubram que elas têm a mesma raiz e a mesma figura, mas com uma roupagem diferente. Por exemplo, se você tem touro no ascendente, é um típico taurino. Talvez você despreze as pessoas que não são abertas, que não agem às claras. O taurino geralmente despreza aqueles que parecem ser cheios de segredos ou manipuladores, que não são diretos ou que complicam as coisas
e provocam crises onde poderia haver paz e tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, o taurino se sente fascinado pelas pessoas que têm um mistério a cercá-las, que não são fáceis de entender e que parecem ter uma percepção mágica da natureza humana. É a mesma figura. Se você a detesta, ela é má, fugidia e traiçoeira. Mas se você a ama, ela é profunda, densa e forte. Os dois lados estão contidos no escorpião do descendente. Se tem o meio do céu em Aquário, é provável que você apresente ao mundo a face tolerante e humanitária do aquariano típico, maravilhosamente razoável, justo e preocupado com os direitos dos outros. Você talvez odeie e despreze aqueles egoístas que se engrandecem às custas do grupo e que chamam demasiada atenção para si mesmos em sociedade. Talvez você fique profundamente irritado com o exibicionista que se coloca à frente dos outros, porque você acredita que todos são especiais e merecem os mesmos direitos e benefícios. Ainda assim, você pode sentir uma imensa admiração pela pessoa criativa, pelo artista que consegue ignorar todo mundo e trancar-se em seu estúdio por 5 anos para produzir uma grande pintura ou um romance magnífico. Para criar algo desse porte, é claro que ele precisa ser um megalomaníaco que acredita no imenso valor da sua criação para o mundo. O aquariano idealiza o artista, embora deixe de perceber que todo artista precisa necessariamente ser egocêntrico e implacável quanto às exigências e direitos dos outros. Mais uma vez, é a mesma figura, porém vista de maneiras opostas. Outro exemplo seria um ascendente em Gêmeos, que é frio, racional e inteligente e nunca leva nada demasiado a sério. O geminiano adora brincar com palavras e ideias que, para ele, são como as peloticas do prestidigitador. As informações interessam ao geminiano, que é o repórter e o observador da vida. Ele sempre lembrará aquela velha anedota ou perceberá a pequena idiosincrasia que os outros deixaram escapar. Mas, se você tem o ascendente em Gêmeos, é provável que tudo para você seja terrivelmente interessante, mas nada seja apaixonante. Paixão e intensidade podem ser incômodas e até mesmo assustadoras. Você certamente detesta os fanáticos, os prosélitos que acreditam em alguma coisa com uma tórrida emoção, mas que não querem ser incomodados com fatos. Talvez despreze as pessoas que abrem o coração em público, que se atiram às coisas, que demonstram emoções violentas, seja por alguém ou por uma ideia. Uma pessoa demasiado comprometida com uma religião ou uma filosofia pode realmente irritar o geminiano. Aquela criatura que o agarra na rua aos brados: "Você precisa entrar para a cientologia", ou "Você já foi salvo?", ou coisas desse gênero. O geminiano foge desse tipo de coisa, porque possui demasiada sofisticação intelectual para acreditar que exista uma única verdade. Ainda assim, ele talvez admire em segredo a pessoa capaz de uma verdadeira visão espiritual e de um verdadeiro compromisso, aquela que se atira à vida com paixão. O geminiano talvez idealize a pessoa que tem imaginação e intuição, sem nunca perceber que o mesmo fogo inspira essas duas figuras. Se nos identificamos muito fortemente com um determinado conjunto de qualidades na nossa própria natureza, quando o oposto vem à superfície ou aparece em outra pessoa, o resultado em geral é a repulsa. Trata-se de uma profunda repulsa moral, uma verdadeira aversão pelo que a outra pessoa representa.
Não é apenas um desinteresse ou um desagrado casual. A sombra desperta em nós uma raiva totalmente desproporcional à situação. Você não ignora, pura e simplesmente, o fanático com seus panfletos na esquina. Você quer dar uma paulada na cabeça dele. Por que existe esse tipo de raiva e repulsão? Se vocês penetrarem profundamente nos sentimentos que envolvem o confronto com a sombra, verão que a sombra é vivenciada como uma terrível ameaça. Reconhecer ou aceitar a sombra equivale à morte. Ceder 1 centímetro que seja a intolerância ou compaixão ou valor ameaçará todo o edifício do ego. É claro que quanto mais nos enrijecemos e nos entrincheiramos em determinadas posturas e autoimagens, tanto mais ameaçadora se tornará a sombra. E isso é particularmente doloroso, porque às vezes somos obrigados a reconhecê-la e ainda assim fazer a escolha moral de não passá-la ao ato. Há algum tempo, fiz um mapa de uma mulher aquariana, Sol em Aquário, com ascendente em Capricórnio. Ela tinha diversos aspectos fortes, principalmente trígonos e sextis de Saturno em seu mapa natal, e para ela era terrivelmente importante ser autossuficiente. Ela tinha orgulho da sua capacidade e de sua força. Criara 2 filhos até a idade adulta, num casamento sem amor, com um marido muito fraco que não a ajudava. Construíra por si mesma uma bela carreira na área bancária. A única coisa que ela jamais poderia admitir para alguém era qualquer sentimento de desamparo, carência ou dependência. Ela preferia sofrer em amargo silêncio do que demonstrar qualquer tipo de carência que pudesse torná-la vulnerável aos outros. Ela precisava de um marido fraco, porque um marido forte a teria forçado a confrontar-se com a sua própria sombra. Quando começamos a conversar sobre esses assuntos, ela me contou um sonho que havia se repetido 2 ou 3 vezes e a tinha perturbado. Em seu escritório, trabalhava uma certa moça a quem ela detestava profundamente. Ela sonhou que estava em casa e essa moça batia à porta e pedia para entrar. Ela ficava furiosa e fechava-lhe a porta na cara. Pedi-lhe para me falar sobre a outra mulher. Minha cliente disse: "Ai, eu não aguento aquela criatura. Acho que ela é odiosa." Bem, tá, mas o que é que você odeia nela? Minha cliente então me contou que essa mulher, cerca de 20 anos mais jovem que ela, era uma daquelas recepcionistazinhas idiotas. Parecia que essa moça se magoava com facilidade, chorava muito e se fingia de desamparada para todos os homens do escritório. Estava sempre pedindo ajuda e alegava que não sabia fazer as coisas, mesmo quando sabia, para que os outros precisassem ajudá-la. Minha cliente continuou usando os adjetivos mais carregados. A moça era falsa, traiçoeira, horrorosa, nojenta. Uma das maneiras pelas quais vocês podem ver facilmente a dinâmica da projeção da sombra é pela adjetivação, que é sempre extremada. Minha cliente não conseguia dizer apenas: "Eu não gosto daquela mulher." E assim, ela continuou por algum tempo. E então perguntei-lhe: "Você acha que o comportamento dessa mulher poderia ter algo a ver com você?" "Claro que não!" bradou minha cliente. Nessa altura da interpretação do mapa astral, ela fez exatamente o que fizera no sonho. Bateu a porta para não deixar a sombra entrar. Logo depois, mudei de assunto. Era uma figura da sombra e minha cliente reagiu a ela de uma maneira bastante típica. Vocês veem que, em termos de sombra, não se trata de admitir defeitos.
é uma questão de sermos sacudidos até as bases ao perceber que não somos como aparentamos ser, não apenas para os outros, como também para nós mesmos. A sombra nos lembra que, se a deixarmos entrar, ela pode abalar profundamente tudo aquilo a que mais damos valor. Minha cliente, com sua forte personalidade saturnina, construíra sua vida e sua autoimagem sobre uma orgulhosa autossuficiência. A sombra continuava batendo à sua porta e ela continuava se recusando a deixá-la entrar. A repulsa geralmente esconde um medo muito profundo. O medo de vermos aniquilado o eu que conhecemos. Acho que, quanto mais velhos ficamos, mais difícil é enfrentar essa ameaça de ver destruído tudo aquilo que construímos na vida. Embora não precise necessariamente significar destruição, esse é o nosso medo. Quanto mais cristalizada se torna a nossa personalidade, quanto mais forte fica o nosso ego e quanto mais duramente lutamos para obter as coisas que queríamos, tanto mais difícil se torna o problema todo. Se você reprimiu e negou a si mesmo para poder conquistar algum valor ou algum ideal, mais dolorosa será a confrontação, pois deixar a sombra entrar talvez signifique o desmoronamento de um castelo de cartas. Assim, vocês podem ver por que existe medo e repulsão. Não se trata apenas de um desagrado fútil. Trata-se de uma ameaça aos valores estabelecidos. Quanto maior o nosso desequilíbrio, tanto mais dura a luta para impedir a entrada dessa figura. Mesmo que minha cliente reconhecesse que sua horrorosa colega de trabalho era a imagem projetada de algo que havia dentro dela mesma, não teria me agradecido por mostrar-lhe essa verdade.